Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos mistérios mais fascinantes da paleontologia. E tudo por causa de um dinossauro com penas bem específico, o Anchiornis. A grande pergunta é, para que serviam essas penas, afinal? Eram só para se exibir ou será que ele realmente voava? E aqui está ele, o Anchiornis, um dinossauro de 160 milhões de anos atrás, com asas. À primeira vista, ele até parece uma ave bem primitiva, né? Mas a questão que deixa os cientistas intrigados há um tempão é essa. Será que essas asas de fato conseguiam tirar ele do chão? Para resolver esse enigma, a gente vai ter que agir como detetives da ciência. As pistas estão todas lá, preservadas em fósseis simplesmente incríveis. Vamos dar uma olhada em cada uma delas e tentar desvendar os segredos de voo desse dinossauro. A nossa primeira pista está na própria estrutura da asa do Anchiornis. E como a gente vai ver, a anatomia dessa asa é, para dizer o mínimo, bem estranha para quem pretende voar. Bom, a primeira coisa que salta aos olhos é a contagem de penas. Uma ave voadora de hoje tem ali entre 9 e 11 penas primárias. E o Anchiornis tinha mais que o dobro. Esse excesso de penas, uma sobre a outra, acaba criando muito arrasto, muito peso, o que torna um voo eficiente algo quase impossível. Antes da próxima pista, a gente precisa entender rapidinho o que são as coberteiras primárias. Pensa nelas como umas camadas de penas menores que ficam ali na base das penas principais de voo. Elas são super importantes para criar uma superfície lisinha, aerodinâmica na asa. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Nas aves que voam, essas coberteiras cobrem mais ou menos 48% das penas de voo. No Anchiornis, elas eram gigantes, cobrindo mais de 80% da pena. Isso é algo que a gente simplesmente não vê em aves voadoras. Na verdade, essa cobertura toda se parece muito mais com a nadadeira de um pinguim do que com uma asa feita para o ar. Essa anatomia por si só já conta uma boa parte da história. Os pesquisadores concluem que essa combinação de penas demais e coberteiras super longas indica com muita força que a função da asa não era voar. Mas a investigação não para por aí. Agora vamos para a nossa próxima linha de evidência. E essa vem de um lugar bem inesperado. O processo de muda, ou seja, a troca das penas. Acredite, o jeito que um animal troca de penas pode revelar absolutamente tudo sobre o estilo de vida dele. A muda, de forma bem simples, é o processo de trocar penas velhas e gastas por novas. Para um bicho que vive no chão, isso não é grande coisa. Mas, para uma criatura que depende das asas para fugir de predadores ou para caçar, é um momento crítico, de vida ou morte, que precisa ser gerenciado com um extremo cuidado. E isso levanta uma pergunta fundamental, né? Se um animal depende totalmente do voo, como é que ele consegue substituir as penas da asa sem comprometer a capacidade de voar e, bom, sem literalmente despencar do céu? Basicamente, existem 3 estratégias. A maioria das aves voadoras usa a muda sequencial. Trocam poucas penas de cada vez numa ordem certinha para nunca deixar de voar. Algumas aves aquáticas fazem uma muda simultânea. Perdem tudo de uma vez e ficam um tempo sem poder voar. E, por fim, tem a muda irregular, que é aleatória, sem padrão nenhum, e que só é vista em aves que não voam. Olha só o ibis sagrado africano. É o exemplo perfeito da muda sequencial. As penas vão sendo trocadas aos pouquinhos, deixando só umas falhas pequenas na asa. Isso permite que ele continue voando o tempo todo. É uma estratégia super cuidadosa, bem planejada. Agora, em total contraste, olha essa asa toda bagunçada de um cormorão das Galápagos, uma ave que não voa. Faltam penas em lugares aleatórios, sem ordem nenhuma. Esse padrão de muda irregular é basicamente a assinatura de uma vida em terra firme. Ok, armados com esse conhecimento, vamos voltar para o nosso fóssil de Anchiornis. A pergunta é, será que dá para achar algum sinal da estratégia de muda dele, mesmo depois de 160 milhões de anos? A resposta, incrivelmente, está num detalhe preservado nos fósseis. As penas do Anchiornis tinham as pontas escuras, e quando elas estavam alinhadas, criavam 4 barras bem visíveis na asa. Isso funcionou como uma espécie de impressão digital, que se tornou a chave para desvendar o mistério. E aqui está o momento eureka. As setas mostram penas crescendo fora de sincronia. Como elas ainda não estão no tamanho completo, as pontas escuras delas não se alinham com o resto, quebrando aquele padrão certinho das barras. Essa é a prova definitiva de que a muda estava acontecendo ali. E o mais importante de tudo, esse crescimento de penas assimétrico, totalmente imprevisível,
É a assinatura de uma muda irregular. Exatamente a mesma estratégia usada hoje exclusivamente por aves que não voam. Então o veredito parece bem claro, certo? Mas a história não acaba aqui. Porque o fato do Anchiornis não voar revela uma reviravolta fascinante sobre os caminhos malucos da evolução. Então, vamos recapitular. A anatomia da asa, com penas demais e coberteiras enormes, já era suspeita. Mas o padrão de muda irregular foi a prova final. Todas as evidências apontam para uma única conclusão. Esse dinossauro vivia com os pés no chão. Mas a coisa fica ainda melhor quando a gente amplia o foco. Os cientistas conseguem rastrear características, como as estratégias de muda, ao longo da árvore genealógica dos dinossauros. E quando fizeram isso, encontraram uma surpresa e tanto. A análise sugere que o ancestral comum desse grupo de dinossauros, que inclui o Anchiornis, muito provavelmente usava uma muda sequencial. E lembrando, essa é a estratégia cuidadosa dos voadores. Ou seja, a capacidade de voar provavelmente já existia nos ancestrais dele. Isso muda completamente a nossa perspectiva. O Anchiornis não era uma criatura que falhou em evoluir para o voo. Pelo contrário, ele era secundariamente incapaz de voar. Isso significa que seus ancestrais voavam, mas, ao longo do tempo, a linhagem dele perdeu essa habilidade. É a mesma história de um avestruz ou de um pinguim, que se adaptaram com muito sucesso a uma vida sem voo. E isso reforça uma lição fundamental sobre a evolução. Ela não é uma escada reta, sempre subindo em direção a um objetivo, como o voo. É mais como uma teia complexa, cheia de ganhos, perdas e adaptações. A história das penas é muito mais complicada e, sinceramente, muito mais legal do que a gente imaginava. E isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se uma habilidade tão incrível como o voo pôde ser conquistada e depois perdida dentro da árvore genealógica dos dinossauros, que outras habilidades e histórias fantásticas ainda estão lá, escondidas, só esperando para serem descobertas no registro fóssil?